Trouxe a Bíblia física, eu trouxe a Bíblia no celular. Quero fazer uma leitura bem prática, deixar uma palavra abençoada para vocês na noite de hoje. Se encontra no Evangelho de Lucas, no quarto livro do Novo Testamento. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um texto muito conhecido, uma bênção. Amo demais esse texto. E quero compartilhar com vocês aqui essa noite, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dá uma glória a Deus aí, irmão, por favor. O contentamento de Davi era estar na casa do Senhor, amém? Estar dentro da casa de Deus, irmão, não tem que ser um sacrifício, tem que ser algo. Eu sempre falo, cara, não pode ser peso estar dentro da casa de Deus. Se você está vindo para a casa de Deus e é pesado estar aqui para você, você tem que fazer uma análise. Porque você tem que ter contentamento de estar dentro da casa de Deus. Você tem que ter contentamento de servir a Deus. Você tem que ter alegria de servir o Senhor. A palavra diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem que se auto-reanalisar, né? Cara, vir para a casa de Deus tem que ser um privilégio. Tenho contentamento de estar aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler o texto todo. Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler o texto todo com vocês, amém? O Zaqueu publicano diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos. E procurava ver quem era Zaqueu, procurava Zaqueu ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo uns que entrara para ser hóspede da casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres as metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Em outras traduções vai dizer 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, essa parte eu acho incrível: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, bem forte para ele: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fala de novo com convicção. Diga assim, ó, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Esse é um filho da fé. Diga, você é um filho da fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Tome seu assento, querido, descanse no Senhor, sente, fique em paz. Essa palavra é uma palavra muito linda, eu queria compartilhar com vocês, mas antes de tudo eu queria agradecer por estar aqui, pelo pastor que abriu a igreja, pelos irmãos que vieram participar, obrigado pelos meninos unidos na fé. Cara, eu saio daqui, eu quero dizer isso, eu precisava falar isso para vocês, eu saio renovado daqui. Eu tenho passado muitas lutas no meu ministério, e eu olhando a simplicidade de vocês, o carinho, o desejo de fazer a obra para Jesus, Deus falou muito comigo, e isso reforça a gente continuar cada vez mais e mais servindo, buscando e perseverando, porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 24:13, a nossa fé, a nossa vida cristã é baseada nesse versículo, é perseverar até o fim. Não é um dia de culto, não é um dia de evento, não é uma vigília, não é uma oração no monte, não é ler um capítulo da Bíblia. A Bíblia diz que é até o fim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu saio daqui muito alegre com o meu coração. Aprendi demais com você, Marcinho, com sua esposa, vocês são da hora. O Maca, coração lindo. O pastor Daniel, obrigado, cara, você pregou para mim esse fim de semana, cara. Acho que Deus me enviou aqui só para te ouvir, cara. Fez eu atravessar 5 estados. Gente, eu estou cansado, um dia inteiro viajando. E ainda amanhã eu vou para Betim, né?
Depois volto para São Paulo e o objetivo é tentar chegar para o Rio Grande do Sul de novo. Mas eu estou muito feliz, pastor, obrigado por abrir sua porta da sua igreja, pelos membros que estão aqui, obrigado por vocês virem aí, gente, vou trazer uma palavra para vocês. Gostaram do rapzinho? Eu sempre falo, eu pergunto assim, quem gosta de rap? Daí sempre 2 ou 3 levantam a mão. Se deve ser que não gosta de rap, hoje vai gostar. E no final eu acabo gostando. Rap é bom, ele é uma ferramenta muito grande para o evangelismo. E não é só para evangelismo, ele é uma ferramenta muito grande para edificação, pessoal. Quando você ouve um rapzinho, você é edificado. Quando você ouvir rap bom, né? Rap que tem Bíblia, rap que tem palavra, você é edificado. Amém, irmãos? Então estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu estou que eu estou aqui nesse estado. Gostei demais do pãozinho de queijo, comidinha caseira lá, benção demais. O pastor Marcos falou de um tal de milhão, que eu não posso sair daqui sem tomar um suco de milho. Tem mesmo? Suco de milho? Ele não está tirando onda comigo não? Não? É sério mesmo? Eu nunca vi suco de milho. Eu já vi picolé de milho. Picolé de milho eu já comi. Pamonha eu já comi. Mas suco não. Gente, vou entrar aqui na palavra bem rapidinho. Prometo que vocês até a meia-noite eu libero vocês. Amém, irmãos? Eita Jesus. Eita, tem crente aqui. Gente, eu quero trazer a história de Zaqueu porque eu me identifico muito com essa história. Ela é fora um pouco do contexto do que a gente lê, do que a gente tenta compreender ela. Mas ela serve muito para nós, assim, que fomos muito rejeitados, que ainda somos rejeitados, né? Principalmente o rap cristão, ele ainda é meio rejeitado nas igrejas, as pessoas não gostam muito, não dão muita confiança. Mas aos poucos a gente está conquistando nosso espaço e Deus está mostrando que Deus levanta quem Ele quer, da forma que Ele quer, Ele usa o que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. E para o objetivo daquilo que Ele quer. Zaqueu o publicano era um cobrador de impostos naquela época. Nessa época, os hebreus eles eram dominados por Roma. E Roma predominava de uma forma esmagadora perante Israel, perante os hebreus. E eu comecei a entender o porquê que o povo não gostava de Zaqueu. Porque eu fiquei imaginando, olha o contexto da história na época, que a gente trazer para hoje, ela é bem semelhante, sabe? Roma, além de estar na predominância do povo hebreu, no povo de Israel, ela usurpava a economia daquele país, daquela cidade, daquela província. Aí imagina você, o povo trabalhava lá, muitos não eram assalariados mensalmente como é hoje na atualidade, né? Trabalhou o mês todo e recebeu no final do mês, ou a cada quinzena ou por semana. Geralmente eles trabalhavam semestral, bimestral ou anual às vezes. Tanto que tem, se você for perceber, as festas elas sempre eram a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos. Todas as festas que tem de asmo, de pães, de Páscoa, todas essas festas elas eram comemoradas em certo tempo. E as pessoas trabalhavam também dessa forma, demoravam para receber. Agora imagina você trabalhar pra caramba o mês todo, mas trabalhar mesmo, né? Eu falo brincando, eu não trabalho, né? Trabalho na obra do Senhor Jesus. Mas eu trabalhei muito tempo de servente de pedreiro, até eu gravar meu primeiro CD, meu primeiro álbum, um pretinho assim, chamado Nascer de Novo Dia. Eu me lembro que eu acordava de manhã cedo, pastor, e Caxias do Sul é meio grandinha, sabe? Aí você acorda, faz o cafezinho, né? Leva um pãozinho com mortandela, pega ônibus, chega lá no outro ônibus, vai para a empresa, chega na empresa, troca de roupa, trabalha de manhã, aí toma um cafezinho de meio-dia, almoça aquela marmitona da hora e tal, vai mais uma tarde e trabalha até o final do dia, chega cansado, vai em casa para a igreja, ou chega em casa, descansa, alguns vão estudar, no outro dia, de novo. E assim é de segunda a sexta. E para uns, às vezes, é de segunda a segunda. E para outros é de segunda a sábado. E aí se torna um mês, é ou não é? Quem trabalha aqui, levanta a mão aqui. Você que não trabalha, eu te aconselho, é bom trabalhar, hein, irmão? É edificante. E aí, trabalhar é algo que requer disciplina também, requer esforços, não é, pastor? Você tem que estar disciplinado, porque se você chegar atrasado, você toma orelhada. Se você chegar atrasado, você ganha desconto, né? Principalmente nas regras de hoje, né? Agora imagina você trabalhar o mês todo, pastor, pra caramba, chegar no final do mês, você tem que dar metade do seu salário pro governo. Como é que você ia ficar? Cara, você ia ficar pé da vida. É ou não é? É uma lógica, não é uma lógica? Se trabalhar o mês todo, o ano todo, para pegar seu saláriozinho, pegar metade do seu salário, naquela época funcionava assim. As pessoas trabalhavam e vinham os soldados, vinham os cobradores de impostos e tomavam todos os atributos e deixavam ele com pouco para sobrevivência.
E quem era responsável de fazer essa cobrança? Eram os publicanos. Só que o que mais doía no povo de Israel, que quem fazia essa cobrança, os publicanos, eram judeus. Era gente da própria classe, da própria raça deles. Então isso era que irritava mais eles. Porque eles faziam parte da mesma habitação da nação. Então, o publicano era responsável de cobrar o imposto. E o publicano era judeu. E o povo judeu odiava o publicano. Se você for perceber no contexto bíblico da palavra, todos os livros ali que falam no Novo Testamento, você pode perceber que leproso, prostituta, ladrão e publicano, eles entravam quase tudo na mesma classe, e fariseu. Pode ver. Os mais mal falados ali eram fariseu, publicano, prostituta, ladrão e leproso. Então, a classe de publicano era uma classe odiada pela nação, uma classe que a galera não gostava mesmo. Só que Deus é tão maravilhoso que eles pegam esses aí mesmo, esses aí que são odiados, né? Jesus faz a obra no coração de quem Ele quer, da forma que Ele quer, onde Ele quer. Ele entra em qualquer ambiente, qualquer território, em qualquer circunstância. Ele vai lá e muda a vida das pessoas. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus entrava na cidade de Jericó, Ele passava por aquela cidade. Eu creio que Jesus está passando hoje, nessa noite aqui, para fazer a obra em muitos corações essa noite. Essa noite eu quero trazer uma palavra conciliativa. Não quero ser um pregador que joga chapéu em você. Também não quero ser aquele pregador chato. Não tenho moral nenhuma para dar para você. Não gosto disso. Não gosto de exortar a igreja. Mas eu quero trazer um conselho de amigo. O que é um conselho de amigo? Eu não conheço muitos que aqui estão. Mas em Cristo Jesus eu já amo todos vocês. Amém, irmãos? E vocês já são meu irmão na fé. Porque a Bíblia diz que é só um corpo, um só Espírito, um só batismo e uma só fé. Jesus passava por aquela cidade, mas publicano, Zaqueu ficou sabendo que Jesus passava por ali. Ele ouviu falar que Jesus passava por onde? Por Jericó. E um dos conselhos que me chama muito a atenção na história, que eu comecei a analisar a história, cara, por que a história de Zaqueu é narrada no livro de Lucas e nos outros livros não são? Você já parou para ver esse contexto? Se você for ver, em nenhum outro contexto vai falar sobre a história de Zaqueu o publicano. Só no livro de Lucas vai ser relatado isso. Eu achei muito interessante porque a gente canta aquela musiquinha, né? Entra na minha casa. Canta junto comigo. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Já ouviram esse louvor, não? Bem, esse aí, conhecidíssimo. Só que a gente conhece às vezes uma história que não é a essência da história que muitas vezes Deus também quer nos mostrar. E a história de Zaqueu, ela mostra uma grandeza sobre isso, porque sabe o que eu vejo hoje nas igrejas, o que eu vejo hoje no povo cristão? O povo cristão não quer mais ouvir a voz de Deus. Infelizmente é uma coisa, é uma real. Só que Zaqueu, ele quis ouvir Jesus. E ele ouviu que Jesus passava por aquela cidade. O que você quer dizer com isso, Natu? Eu quero te fazer um convite, um conselho, lembra? Gente, procure todos os dias ouvir a voz de Deus. Procure desde que você acordou, desde que você sair do culto, ter um entendimento no seu psíquico, na sua mente. Eu devo ouvir a voz de Deus. Eu devo ouvir as coisas que são de Deus. Eu devo estar alinhada nas coisas que são de Deus. Como se faz isso? Tem várias formas de ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus pelo louvor. Você pode ouvir a voz de Deus por uma pregação. Você pode ouvir a voz de Deus pelo conselho. Você pode ouvir a voz de Deus numa pregação, num culto. Você pode ouvir no DVD. Você pode ouvir pelo YouTube. Você pode ouvir pelos clipes, por músicas. Existem várias formas. Você pode ouvir a voz de Deus através de uma literatura. Por que eu estou te dizendo? Por isso que eu quero te aconselhar, irmão, a você todo dia a ouvir a voz de Deus. Diga assim: ouvir a voz de Deus. Esse eu não trago como um tópico, mas eu acho que eu trago como um conselho. Esse é o primeiro conselho que eu te dou nessa noite. Na humildade, mano, aprenda todo dia a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é como o conselho da mãe. É ou não é? Eu perdi minha mãe faz 3 meses atrás. Gente, se eu tivesse ouvido 10% do que a minha mãe falava, cara, eu estaria muito bem hoje na vida. Eu teria feito muita coisa certa e teria errado muito menos do que eu errei. Por isso que eu quero te dizer, irmão, é mandamento honrar pai e mãe. E o mandamento de honrar pai e mãe, às vezes, é ouvir o conselho que os pais têm para nos dar. Eu sempre digo numa música que um dos maiores índices de homicídio, pastor, que está acontecendo no mundo e na atualidade,
é devido os filhos não ouvirem os conselhos dos seus pais. Pode ver, cara. É verdade, cara. A maioria das pessoas que não ouvem o conselho dos seus pais acabam nas biqueiras, acabam morrendo assassinados nas festas noturnas, acabam se relacionando com as pessoas erradas, engravida, entram num relacionamento frustrado, entra num emprego que só vai sofrer, não estuda, daí lá na frente não tem escolaridade, não é? Por não ouvir. Então eu queria te dizer nessa noite, de coração, aprenda a ouvir todos os dias a voz de Deus. Sabe por que você tem que aprender a ouvir todos os dias a voz de Deus? Porque a vida com Cristo é até o final, irmão. Te ilude quem prega para você. Eu creio que o pastor não prega isso aqui nessa igreja, mas que prega que a vida é só esse momento. Não é, a vida cristã é contínua, é árdua, é sair daqui queimando lá para fora. Nós vemos no culto, vocês sabem qual é o objetivo real de um culto hoje? Não é porque o Mano Natu veio cantar aqui, ou porque o pastor abriu a porta da igreja. Nós viemos todos aqui para ouvir de Deus e para adorar a Deus. E Deus fala através dos seus servos, dos seus filhos. Hoje ele está usando esse miserável aqui, comedor de arroz e feijão. Mas eu quero te dar esse conselho. Por que tu está dizendo isso, Natu? Porque como é gostoso ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu ouvi, que eu ouço a voz de Deus, pode até parecer que está difícil, pode até parecer que, cara, eu não estou no caminho certo, mas quando é a voz de Deus, lá na frente nós vamos olhar e dizer assim, cara, eu fiz certo em ouvir a voz de Deus. Se eu estou bem hoje, se as coisas estão acontecendo no meu ministério, se Deus está honrando a minha casa, se a minha vida profissional está crescendo, está evoluindo, se eu estou me tornando um ser humano melhor, é porque eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. E hoje todo mundo, você lembra quando eu cantei ali, foi na cruz, foi na cruz. Tem a parte que eu digo assim, eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, a Jesus que por nós morreu na cruz. Eu sempre digo, quantos têm fechado o ouvido para a voz de Deus? Quantos estão saindo da igreja, se desviando, parando de permanecer, porque ouve a voz dos homens, mas não ouve a voz de Deus, vem na igreja e se frustra, porque eu, Mano Natu, sou um ser humano falho. Conheci os meninos aqui, mas eu posso errar com vocês, eu posso dar uma mancada. O pastor pode errar, é ou não é? Nós podemos errar, nós somos seres humanos. Mas quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você entende, cara, que o homem até pode vacilar contigo, mas Deus nunca vai ratear contigo. Ele nunca vai errar com você. E a verdade dele é uma verdade absoluta. Em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos... E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis homens livres. E o que nos liberta é a voz de Deus. Por isso que eu aconselho de verdade, cara, leia mesmo a Bíblia, sabe? Tenha autoridade. Quando você lê a Bíblia, quando você conhece as coisas de Deus, quando você anda com homens de Deus, não é qualquer ventinho que te leva, não é qualquer palavra que pregam para você, que você, não, cara, nem está escrito na Bíblia isso aí. Você já identifica, isso aí não é bíblico, isso é heresia, isso é charlatão. Esse aí não tem nada de Deus, cara. Por isso que eu quero te aconselhar, é um conselho, irmão, aprenda a ouvir a voz de Deus todos os dias. Escute no seu celular coisas de Deus. Assista coisas de Deus. Andem com homens de Deus. Se agregue na congregação com homens de Deus. Porque até dentro da congregação tem gente que quer e gente que não quer. E é em todas as igrejas, não é só aqui. Amém, irmãos? Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando sobre a cidade. Sabe o que Zaqueu ouviu? Só que só ouvir não basta na vida cristã. Porque muitos ouvem por aqui e saem. Né? Tem a diferença do ouvir e do escutar, né? Muitos escutam, mas ouvir mesmo é poucos que assimilam mesmo a palavra. Nós somos semeador. Eu vim hoje aqui com uma função de um semeador. O que o semeador faz? A parábola vai dizer que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, ele semeou em 4 modelos de solos. Existem esses solos dentro da igreja. Existem esses solos no mundo. Existem esses solos, eles são reais. São pessoas que ouvem a palavra, mas a semente cai no caminho. Vem as aves do céu, as dispersações, toma aquela semente e leva. E ela não cresce. A semente, a mensagem, a palavra de Deus, também cai em terrenos pedregosos, que é aquele terreno que até tem uma terrinha, mas lá no fundo é só pedra, o coração de pedra. Uma vida dura, não se dobra, não se rende. E nenhum homem de Deus que você lê na Bíblia, ele conseguiu viver perante a presença de Deus com um coração duro. Todos eles tiveram o coração quebrantado. Davi foi um homem segundo o seu coração. O apóstolo Paulo, quando viu o próprio Jesus lá no caminho de Damasco, ele caiu de joelho, quebrantado. Todos se prostram perante a Deus.
E o terreno pedregoso, ele não se dobra. E aí o que acontece? Não tem profundidade. As pedras acabam destruindo a raiz e ele acaba morrendo. E o caminho, e outra semente que é plantada no caminho, que cai nos espinhos, os espinhos vêm e sufocam, as adversidades, um problema, né? Vem um BOzinho, mas o pastor desviou dinheiro. Mas o fulano lá traiu. Mas não sei o que, não me deram oportunidade para me cantar. Não sei se é das igrejas de vocês é assim, mas lá nas nossas lá é assim. Aí vem um erro na igreja, eu vou sair da igreja. Cara, isso é imaturidade espiritual, cara. Por isso que eu quero que o teu terreno hoje, nessa noite, o teu coração, seja um coração fértil. Aquele coração que a semente cai, aí produz 30, produz 60, produz 100 vezes mais. Terreno fértil que dá frutos. Coisa linda hoje ver vocês lá, cara. Entregando os dogs lá, entregando cachorro quente para as crianças. Pode aparecer que não é nada. Mas eu fui transformado num evento social dentro da comunidade. Eu canto rap hoje por causa disso, sabia? Eu fui num evento desse, pastor, eu vi os caras cantando lá, falei, caraca, eu quero cantar assim. E hoje eu não paro mais de cantar. Mudou minha vida. Um evento social dentro da quebrada. Talvez vocês pensem que não, mas hoje vocês tocaram o coração de várias famílias hoje lá. Em Azurita. Meu Deus, aprendi a falar. Amém, irmãos? Então ouça, aprenda a ouvir a voz de Deus todos os dias. Sabe, quando você acorda de manhã, cara, Deus, eu quero ouvir tua voz, me ensina a ouvir tua voz, me dá um entendimento, a sabedoria, me ensina, eu preciso ouvir tua voz, ser guiado por tua voz. Porque ela vai te levar num caminho pleno, amém, irmãos? Só que olha que interessante, nós queremos ouvir a voz de Deus, né? Zaqueu apenas só quis ouvir. Ele ouviu falar que Jesus passava, ele apenas quis ver quem era Jesus. Ele foi ver Jesus sem compromisso. Só que quando ele vai ver, eu falo isso porque quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a fazer as coisas de Deus, né? E quando começa a fazer as coisas de Deus, as adversidades vêm. Por isso que nós temos que ter muito mais do que só ouvir, nós temos que ter vários outros contextos que chamam a atenção na história de Zaqueu. Zaqueu não apenas ouviu falar, mas ele buscou ver quem era Jesus. E para buscar, você tem que ter um posicionamento de ir buscar mesmo. Não é? O que você vem fazer hoje aqui no culto? Não vem buscar uma palavra de Deus? Você não vem buscar a presença do Senhor? Você não vem se alegrar nas coisas de Deus, nos feitos de Deus, de estar na casa de Deus? Isso é buscar. Buscar é mesmo buscar, é ir de atrás. Quem já foi na padaria? Levanta a mão aqui. Ou o pai mandou ir na padaria? A mãe, ou já foi comprar um pãozinho? Não fala pãozinho com mortandela lá, né? Aqui é pãozinho de queijo, né? Para ir, você tem que pegar o dinheirinho, o cartão, ir lá na padaria, pedir, comprar e trazer para casa. A vida cristã é assim também. Buscar as coisas de Deus, ela requer um esforço, você tem que ir em direção. Olha, pastor, todo mundo vê a igreja bonitinha e tal, mas não sabe que começou com pouca cadeira, que não tinha recursos no começo. Mas a gente vai buscando dia após dia. Zaqueu buscou ver quem era Jesus, e Zaqueu pegou e saiu da barraquinha dele de cobrador de impostos e foi ver quem era Jesus. Por que você está dizendo, cara? Porque eu quero dizer assim, você tem que ouvir, diga ouvir e buscar. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, ela diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e no demais você será acrescentado. Mas ele fala, cara, busque em primeiro lugar as minhas coisas. Posso dizer uma coisa para você, de verdade, um conselho? Começa a priorizar as coisas de Deus. Por mais difícil que se pareça ser, as coisas que você sonha, o desejo do teu coração, automaticamente Deus vai realizando. Ou Deus realizará. Porque Ele não mente para nós. Ele faz. Cara, é só buscar. O problema é que a gente faz errado. A gente vem para a igreja para buscar objetivos. O primeiro objetivo que a gente quer é uma esposa. O segundo é um carro. O terceiro é uma casa. O terceiro é um trabalho bom. É uma grana boa. É um cargo dentro da igreja. Não é? Não digo que isso é errado. Não é errado. Mas busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. O demais vem. A esposa vem. O carro vem. O trabalho vem. Eu estou para casar. Eu tinha que testemunhar isso. Meu Deus do céu. 5 anos orando, irmão. Mas eu nunca deixei de buscar a presença do Senhor.
Quando eu saí do centro de recuperação, só tinha a roupa do corpo. Eu não imaginava, eu não prego teologia de prosperidade, mas Deus vai dando mesmo as coisas pra gente. É ou não é, pastor? Agora Deus está me dando uma esposa, me deu uma casa. Nem casa não tinha, eu era morador de rua. Tenho 2 casas. É uma casa simples, como diz lá o consciência, a moradia sem luxo, a casa é bem humilde. Mas é meu cantinho, foi onde Deus me deu. Hoje eu abro meu armário e tenho roupa. Às vezes dou uma olhadinha no banco ali, tem até um dinheirinho na conta ali. Por fé, mas tem. Amém, irmãos? Aí você vai dizer, cara, meu objetivo foi isso. Não, cara, todos os dias eu procurei permanecer no Senhor. Todos os dias eu entendia, cara, que se eu não buscasse Jesus, eu sou um homem miserável. Porque eu não sou um homem bom, eu sou um homem mau. Eu me torno bom quando eu estou perante a presença do Senhor e quando eu busco as coisas de Deus. Tira Jesus da tua vida para ver o que tu te transforma. Tira. Nem imagina isso, irmão. Nós não podemos mais viver sem Jesus. E eu vou falar uma coisa para você, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi virar crente, irmão. Cara, que decisão mais correta que eu tomei. Foi aceitar Jesus. Amém, irmãos? Comemos bem, dormimos bem, estamos cheios de problemas, mas Deus nos dá coragem, a gente vence as dificuldades. Aleluias. Tá gostoso esse ambiente, hein, pastor? Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. E buscar, é buscar mesmo, irmão. Por isso que eu estou te dizendo, eu quero te encorajar essa noite, buscar mesmo. Sabe, leia a palavra mesmo, cara. Ora mesmo. Ora. Ah, mas eu consigo orar 5 minutos, mas ora. Esses 5 minutos daqui a pouco viram 10, esses 10 daqui a pouco viram 20, esses 20 viram meia hora, e essa meia hora daqui a pouco vira 1 hora. Daqui a pouco você está a noite inteira orando na presença do Senhor. E Deus te entregando coisas que você nunca ouviu, que os teus olhos ainda não contemplaram. Mas é buscando. Homens e mulheres cheios de Deus. Vocês vão se tornar homens e mulheres cheios de Deus, buscando as coisas de Deus. E quando você começa a buscar, Ele tem tesouros escondidos, coisas que você nem imagina para te revelar. E para cada um é de uma forma diferente. Para mim foi diferente. Para o pastor foi diferente. Cada um tem um encontro com Deus diferente. É ou não é? Porque Deus conhece toda a espécie que está dentro da igreja. Ele sabe qual peixinho é no aquário aqui, no mar. E buscar é buscar mesmo. E não podemos criar justificativa para buscar a presença de Deus, irmão. Ah, mas hoje eu vou no culto porque eu estudei demais, trabalhei demais. Mas hoje eu não vou na oração porque não sei o quê. Hoje eu não vou no monte orar porque não sei o quê. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque não sei o quê. Hoje eu não vou escutar um louvor porque não sei o quê. Hoje eu não vou fazer meu devocional porque não sei o quê. Irmão, quanto mais você vai se afastando das coisas de Deus, mais você vai esfriando na fé. E quanto menos você busca das coisas de Deus, mais você vai ficando distante da presença de Deus. Sabe o que mais me chama? Eu vou cantar depois para vocês a música do Santo Senhor. E eu trago a passagem do livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 1, diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Vocês já ouviram falar do rei Uzias? Foi um baita de um rei. Cara top. Pode ler lá o texto lá. Procurem depois. Quem era rei Uzias? Um cara fenomenal, pastor. Começou o ministério assim, ó, pá, top. Né? Cantava bem, pregava bem, louvava bem, fazia obra, fazia ação social, assim era rei Uzias. O império dele voltou até a presença de Deus no reino, o governo dele era justo, o poder de armamento dele era evolutivo, a agronomia dele era desenvolvida, o povo vivia bem, ele governava de forma correta. Só que a questão não é como começa, a questão é como termina. A Bíblia vai dizer que lá no final, nos seus últimos dias, ele terminou leproso e longe do templo. Isso é triste. Por isso não te vanglorie pelas obras que você faz ou pelos feitos das coisas que você faz. Leproso é lepra, pecado, significado aqui, morreu pecador, distante, ninguém queria chegar mais perto, porque naquela época quem tinha lepra era abominável na sociedade, era excluído, escorraçado. E além de tudo ele terminou longe do templo, ou seja, a presença de Deus não estava mais na sua vida. Cara, Davi disse: Deus pode me tirar tudo, mas não me tire de mim o teu Espírito. Se você já teve uma experiência com o Senhor e você quer ter, ou não teve, busque isso. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Já procurei inúmeros prazeres no mundo, mas o maior contentamento que eu tenho hoje é a presença de Deus. Eu acho interessante também, pastor, porque nós criamos justificativa, mas vamos falar sobre Davi? Eu vou entrar nesse contexto aqui, logo eu termino a pregação. Falei que até meia-noite eu libero vocês, amém, irmãos?
Olha que doido, Davi. Quem conhece Davi? Levanta a mão aqui. Eu acabei de escrever um clipe aqui, estava mostrando ali, né, o coração segundo ao seu. Cria em mim, ó Deus, bom Deus, um coração segundo ao seu. Essa música é minha, hein, gente? Assiste lá. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Só que Davi, ele se tornou rei. Ele deixou de ser aquele menino lá atrás das ovelhas maladas, que lutava com urso e com leão. Deixou de ser aquele entregador de marmita para os irmãos. Depois se tornou um soldado. Depois se tornou um grande líder. Depois se tornou rei. Só que o que me chama a atenção, que ele mesmo sendo rei, nós estamos na época de eleições aqui, né? Você já parou para pensar como é que é o dia de um presidente, cara? De um governador? Eu gosto de política, hein, cara? Cara, é treta, é o dia inteiro cheio de confusão, cara. Você acorda de manhã resolvendo problema e dorme igual resolvendo problema. É o dia inteiro de atividade, sai de uma cidade, vai para outra, sai do estado, vai para outra, está no Brasil, daqui a pouco está fora, daqui a pouco está reunido com os ministros, ministro da saúde, ministro da educação, governando uma nação. E Davi era casado ainda, irmãos. Você sabia disso? Que quem é casado sabe que requer um tempo mais ainda, né? Só que lá no livro de Salmos, olha que doido, Davi era um cara cheio de compromisso, casado, um monte de problema, e ainda naquela época fazia muitas guerras. Então ele era responsável de cuidar e administrar os exércitos dele. E muitas vezes ele ia para a batalha. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Davi era um cara da hora. Só que ele fala, não sou eu que digo, olha, vamos abrir comigo lá no livro de Salmos? Livro de Salmos. Abra comigo lá, irmãos. Eu fico sem jeito, eu acabei esquecendo de trazer minha Bíblia. Mas que não cabia mais nada dentro da minha... Eu mosquei, né? Não posso justificar aqui, mas fui eu que vacilei não trazer a Bíblia. A minha Bíblia é aquelas bem velhas, sabe, pastor? Uma Almeida, tradução bem simples. Apenas uma biblinha batidinha. Salmos 27, 4. Vocês encontraram? Acompanhem comigo, irmão, não sou eu que estou falando, tá bom? Não são coisas do Mano Natu aqui, é coisas que estão na Bíblia. Olha o que fala aqui, ó. Mateus 27, Salmos 27, 4. Olha, o próprio rei Davi dizendo, cara. É isso que eu acho interessante na Bíblia. Por isso que nós temos que ler e compreender as coisas da Bíblia. Por isso que eu falei, ouvir a voz de Deus, buscar as coisas de Deus. Ó, está escrito o quê? Uma coisa pedi. Davi não pediu Camaro amarelo, né? Que é o que a gente vê os crentes hoje pedindo, né? Carro, caminhonete, chave de apartamento, né? Esse é o pedido hoje das igrejas, né? Quem quer um apartamento, levanta a mão. A igreja inteira levanta. Não, cara, ele não pediu isso. Ele não pediu um bom casamento, não pediu uma boa mulher, não pediu um bom emprego, não pediu uma condição financeira exemplar, não pediu para ser o pastor bambambam, o líder bambambam, o cantor mais gospel, não. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei. Que eu possa todos os dias estar na casa de Deus. Irmão, busque isso todo dia, cara. Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus. Sabe, o João dá aquele toquezinho, cara, lá em Apocalipse 2, 4, se eu não me engano. Ele disse assim, cara, lembra? Aonde deixaste, aonde abandonaste o primeiro amor. Ele está ali ainda, cara. Aquele desejo ainda de pregar, de cantar, de louvar, de fazer o bem, de ajudar as vidas. Mas para isso acontecer, você tem que estar todo dia nas casas de Deus. Não é se tornar um religioso, irmão. Lembra que eu falei? É quando você entrar da porta para dentro, ter contentamento. Não importa, pastor, de verdade. Não importa se tem 2 pessoas, se a casa está lotada. Nós não servimos a homem, nós servimos a propósito de Deus. E se eu estou aqui hoje dentro da casa de Deus, não é porque eu tenho uma agenda, é porque eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu tenho prazer de ouvir os irmãos cantar, eu tenho prazer de ouvir, mesmo que eu viesse aqui hoje só para ouvir a palavra de Deus, cara, ia ser benção demais, cara. Benção demais, ontem ouvindo o pastor pregar para mim, contando as histórias, o testemunho dele da pastora, nossa, incrível, cara. Sabe, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que buscar as coisas de Deus. E quando você busca as coisas de Deus, você anda com homens de Deus. Você busca estar perto das coisas de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei vocês, mas falo de mim. Todas as vezes que eu andei, ou que eu começo a andar, com pessoas que não querem nada com as coisas de Deus, que falam palavrão, que xingam, que só falam de futebol, não que o futebol seja ruim. Daqui a pouco eu estou a mesma coisa.
Pode ver. Começa a andar com um cara que só fala palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão também. É batata. Um cara que só fala em futebol, daqui a pouco você só está falando em futebol. Mas não sabe um versículo de cor. Né? Começa a andar com um cara que adultera, que trai as minas, que não sei o que, papapá, daqui a pouco você já está querendo até abandonar a tua varoa. É incrível, cara. Porque o apóstolo vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que nós temos que estar todo dia assim, no círculo de oração. É por isso que nós temos que estar no estudo bíblico. É por isso que nós temos que estar na teologia. É por isso que nós temos que estar no ensaio de louvor. É por isso que nós temos que estar no evangelismo. Ah, mas são apenas 300. Mas são os 300 de Gideões, cara. Davi tinha apenas poucos soldados, mas aqueles soldados eram firmeza. Ah, mas a minha congregação, os irmãos que andam comigo, só esses. Que bom que você só tem esses irmãos, cara. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, cara. E a palavra de Deus, buscar o Senhor enquanto pode se achar. Invocar enquanto está perto. É tempo de buscar a presença do Senhor. Esse é o conselho que eu quero te dizer. Eu volto para Caxias, mas eu quero que essa palavra fique no seu coração. Todo dia quando você acordar de manhã cedo, diga a Deus, eu quero ouvir tua voz, cara. Deus, eu quero buscar a tua presença. E buscar não é teoricamente, já é abrir a Bíblia, já é dobrar o joelho, já é botar um louvor no carro quando você vai para o emprego, botar um fone de ouvido quando você vai fazer um exercício físico, quando você está na escola, no momento do intervalo, ler a palavra, é se aprofundar em conhecer mais Deus. Desculpa a palavra, peço perdão pela palavra, mas eu preciso pregar isso para vocês. Buscar. Ouvir a voz de Deus, buscar. E sabe quando nós começamos a buscar, ouvir a presença de Deus, vai levantar dificuldade? Claro que vai, irmão. Você acha que a vida de crente é só mamão com açúcar? Hein, pastor? Você acha que ser crente é mamão com açúcar? Problema todo ser humano tem. E não te ilude, a adversidade vem para quem crê, para quem não crê. A adversidade vem para o ímpio e para o não ímpio. Problema todo mundo tem. É problema, né? Eu sempre falo errado. Minha namorada está me corrigindo, é problema. Eu falo problema. Todos temos, cara. Só que com Deus nós somos diferenciados, porque Ele nos estimula, Ele nos dá força. Nós sabemos que a voz dEle é a voz do bom pastor. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e as reconhece. Sabe quando é salteador e quando é bom pastor. Sabe quando é Bíblia e quando não é Bíblia. Sabe quando é verdade e quando é mentira. Sabe quando é verdadeiro e quando é caô. Nós sabemos de longe. Por isso que nós não devemos ser levados por qualquer vento. O apóstolo Tiago diz isso, cara. Não se deixa levar por qualquer maré, por qualquer vento. Fica firme, estabilizado. Por que Mateus 7:24 vai dizer, nós devemos alicerçar a nossa casa fundada na rocha. Pode vir, cara, e vem mesmo. Você não viu que a adversidade veio para a casa construída na rocha, para a casa construída na areia? Jesus está dizendo naquela parábola, cara, o problema vai vir para todo mundo, a adversidade vai vir para todo mundo, problema de saúde vai vir, a morte vai vir, problemas financeiros vão vir, problemas ministeriais vão vir, só que aquele que é construído na areia, o primeiro vento na primeira adversidade cessa. E eu vou falar para vocês, eu sou menino na fé, faz 5 anos que eu sou convertido. O que eu já vi de gente parar de cantar rap, o que eu já vi de gente parar de congregar, o que eu já vi de gente sair do ministério de louvor, o que eu já vi de pastor parar de cuidar de igreja, o que eu já vi de membro sair fora, o que eu já vi de gente desviada dentro da igreja, porque não construiu na rocha, na palavra, na sinceridade. Mas para isso você tem que ouvir, você tem que buscar. E Zaqueu fez isso, cara. Ele ouviu que Jesus passava e foi buscar, foi ver quem era. Só que quando ele, eu acho muito interessante isso, cara. Quando ele chegou para ver Jesus, quando você começa a buscar, fazer as coisas de Jesus, vai aparecer a adversidade. E apareceu para Zaqueu. Agora eu me lembro do filmezinho. Quem assistiu Tropa de Elite ali? E assistiu, levanta a mão assim, Tropa de Elite? É um filme da hora, eu gosto, filme brasileiro bem bom. Tem uma parte lá que no filme do Tropa de Elite ele fala sobre estratégia, né? Lembra que ele fala? Estratégia. E Zaqueu criou uma estratégia. Por que tu está dizendo isso na tua? Porque eu posso te falar uma coisa de verdade. Quando você começa a buscar mesmo, ouvir a voz de Deus, você começa a buscar as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, vai aparecer problema e dificuldade. Mas você tem que criar estratégias para ver quem é Jesus, para estar no centro da vontade de Jesus. Zaqueu olhou a multidão, a Bíblia vai dizer que ele era de pequena estatura, ele pensou,
Cara, eu vou subir na árvore. E aí ele sobe na figueira brava, no sicômoro. Por que tu está dizendo isso, Natu? Porque eu preciso te falar, cara. Olha o que Zaqueu fez. Zaqueu era ímpio, cara. Zaqueu nem cria em Jesus, cara. Ele só quis ver quem era ele. Você não, você é crente. Acho que eu estou pregando a maioria que é crente. Quem não é crente aqui nunca não aceitou Jesus, nunca ouviu falar de Jesus? A maioria é crente. Zaqueu não era crente. Ele até tinha fé hebreia, mas ele não era crente. Ele não conhecia Jesus, ele só ouviu falar. Então aprenda isso todos os dias, cara. Ouça a voz de Deus. Busque as coisas de Deus. Mas crie estratégia para estar no centro da vontade de Deus. Não sei qual é a estratégia, porque eu não sei qual é o teu dia a dia. Mas tem muitos momentos que às vezes é difícil, cara. Mas tenta fazer, não, cara. Hoje eu vou tirar para ler. Hoje eu vou tirar para orar. Por que tu está dizendo isso? Eu vou falar de mim, tá? Todas as vezes que eu busquei a presença do Senhor, que eu ouvi a voz de Deus, que eu vim para a igreja, eu cansei de chegar quebrado dentro da igreja, querendo jogar fora o ministério, querendo desistir, parar de cantar, parar de pregar, parar de servir a Deus, muitas vezes. Mas quando eu sentava no banco, por isso que eu falo sobre congregar, quando eu sentava no banco, e eu escutava um louvor, escutava uma pregação, eu escutava um testemunho, o Espírito Santo de Deus vinha e me renovava, e eu voltava para casa com mais coragem para continuar de novo na presença de Deus. E tem sido assim até hoje. Eu chego zoado na igreja, cara, mas eu começo a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, sentir a presença de Deus, eu volto alegre, eu volto com a bateria cheinha, pronta para mais uma, que venha mais um gigante. Amém, irmãos? E eu acho tão interessante que Zaqueu apenas quis ver. E Zaqueu está onde? Lá em cima da árvore. Olha que doido. Eu preciso te dizer isso, irmão. Às vezes a gente se desanima mesmo, né? Pô, a gente ajuda o Noia volta pra droga, né? A gente ajuda um vizinho, o vizinho daqui a pouco está falando mal do cara. A gente ajuda um irmão, daqui a pouco o irmão está falando mal da nossa igreja. A gente ajuda o familiar, daqui a pouco o familiar dá uma mancada com a gente. Eu não sei você, mas eu vivo isso no meu dia a dia. Às vezes a gente está orando, está jejuando, está lendo a palavra, mas parece que as coisas não estão acontecendo. É assim ou não é? Mas eu posso te dizer uma coisa: nem um esforço no Senhor é em vão. Nada. Tudo que você fez até hoje, tudo que você vai fazer no Senhor, não é em vão. E é isso que nos anima, e é isso que nos motiva. Porque Zaqueu fez alto esforço, ele saiu do conformismo dele, saiu da zona de conforto, né, que a gente fala, né? Saiu lá da riqueza dele, para ver quem era Jesus. Só que a palavra do Senhor diz que quando Jesus caminhava com ele uma multidão. Multidão parece que para mim tem uma interpretação de obstáculo e adversidade. Sempre tem, quando tem multidão, tem uma confusão ali que está dando errado. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Jesus manda alimentar a multidão, mas há dificuldade porque não tem comida para todos. E nessa mesma dificuldade de Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Só que quando a gente cria estratégia, a gente rompe fora do além daquilo que a gente pensa. Criar estratégia é fazer a mais. Nós somos acostumados a fazer o básico, mas Deus não quer que tu faça o básico, Deus quer que você faça a mais, que você se diferencie. É igual no trabalho, né? Eu sempre, quando eu trabalhava, aprendi a ter visão no serviço, não esperar as pessoas mandar. E no reino é assim. Precisa Jesus estar te mandando, te ordenando. Cara, vai lá e faz a bondade. Atos de bondade, atos de justiça, eles vão te auto-justificar. Zaqueu sobe, só para ver, ficou de pianinho ali, foi ou não foi? Só que olha que doido, por isso que eu falo, nem o esforço no Senhor é em vão. Quando Jesus está caminhando, Jesus para. E quando ele para, toda a multidão para com ele. Eu acho interessante que aquela multidão, pastor, que odiava Zaqueu, que não gostava do publicano de impostos, é a mesma multidão que vê Jesus olhando para cima e dizendo assim: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O mesmo Jesus, cara,
É o mesmo Jesus ainda de hoje, que quer entrar dentro da sua casa, que quer verdadeiramente habitar dentro do seu coração, que quer fazer parte do seu ministério, que quer governar a sua vida. E aí aquele Zaqueu, que era um cara desconceituado, não sei como é que vocês falam aqui, mas nós falamos um cara sem conceito lá na nossa quebrada. Você sabe o que é um cara sem conceito? Um pastor sem conceito? Pastor sem conceito, você pode pregar, o cara, ninguém dá crédito à palavra dele, porque sabe que é um vacilão. Está adulterando, está traindo, já está no 8º casamento, já roubou a igreja. Esse é o pastor sem conceito, né? Não estou dando palavra nos pastores, tá? Mas você sabe, tem os pastores que não tem conceito mais. O cara deu tanta mancada. Zaqueu era um cara sem conceito lá no povo hebreu, né? Ou o cara na quebrada lá, o Zé Polvinho, que não tem Zé Polvinho, vocês sabem, né? Que é um cara que ninguém gosta, né? Zé Polvinho, ninguém gosta de Zé Polvinho, né? Uma pessoa sem conceito. Zaqueu era uma pessoa sem conceito na sociedade dele. Por mais que ele tinha riquezas, por mais que ele tinha um grande cargo social, por mais que ele tinha um ótimo emprego, querendo ou não, o dinheiro dele não trazia para ele conceito e moral cívica perante a população. Aí Jesus diz assim: tu mesmo, cara, que ninguém acredita, que ninguém gosta de você, você mesmo, ladrão, prostituta, nóia, falcatrua, Zé Povinho, eu quero entrar na tua casa. Deixa eu entrar na tua casa? Zaqueu foi humilde, cara. Desceu depressa e recebeu Jesus. E quando Jesus entra na casa, pastor, eu acho muito doido. Isso é a parte que eu mais amo nesse contexto dessa Bíblia. Porque assim, ó, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, isso que é interessante. Quando Jesus entra na nossa vida, as pessoas ficam lá de fora, né? Igual os fariseus. Ah, mas está se hospedando na casa de um pecador. Esses aí não lavam a mão, né? Ladrão. Isso a sociedade faz, isso os fariseus fazem, isso a religião faz. Acusa. Ah, mas aquele ali drogado, falando de Jesus? Aquele ali todo tatuado, pregando a palavra? Aquela ali que era nós falamos piriguete lá, não sei como é que é aqui, né? A menina que é muito solta. Aquela piriguete ali falando de Jesus, está andando de vestidão agora? Aquele maloqueiro, aquele que gosta de rock, falando de Jesus? A sociedade é assim, mas Deus não é religioso. Jesus entra na casa de todo mundo, cara. Ele entra do preto, do branco, do gordinho, do magrinho, de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem vem da favela, quem vem da alfaville. Ele ama todos, e para ele todos são iguais, e ele quer habitar na casa de todos. E nós temos a função que temos Jesus de levar esse Jesus para todos conhecerem o Jesus que vive em nós. Amém? Deixe que falem, continua, permaneça. Eu sempre digo isso. Ah, mas os irmãos não vieram no culto. Cara, quem não veio foi eles. Eu estou aqui. Ah, mas os irmãos não vieram no evangelismo. Cara, o problema é deles. Eu fui no evangelismo. Eu vi uma criança sorrindo. Ah, mas eu estou aqui, eu estou cantando, estou falando de Jesus. Ah, mas eu não fui. Não. Eu fui. Eles não querem, eu quero. Eu sempre digo Deus assim: eles não querem, envia-me a mim que eu irei. Sabe, eles não querem pregar para os nóia, me envia que eu prego, Jesus. Eles não querem enviar nas biqueiras, me envia que eu prego. Não querem entrar dentro dos presídios, me envia que eu prego. Não querem, eu vou em qualquer ambiente, da televisão, do jornal, do maior ao menor, eu entro em qualquer ambiente, porque eu sei o dia que Deus me visitou, eu sei da obra que Ele fez na minha vida, eu sei que Ele me libertou do crack, eu sei que Ele me libertou da escravidão da cocaína, eu sei que Ele me libertou da escravidão do álcool, eu sei que Ele me libertou da escravidão da prostituição, eu sei que Ele me livrou da rua, um morador de rua. Não que o meu testemunho seja um testemunho maior do que qualquer um aqui dentro, mas eu sei da onde Deus me tirou. E às vezes nós esquecemos isso. Esse é o problema do crente, cara. Esse é o problema de viver uma vida cristã. Esse é o problema da religiosidade. É só botar um tênis melhor, um relógio melhor, arrumar uma namoradinha bonitinha, tá com um carrinho melhor, um celular melhor, já se esquece que quando você estava comendo só miojo e orando para Deus, aí agora você abre, a geladeira está farta. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Eu quero dizer para vocês de verdade, cara, sabe, seja sempre humilde de coração. Não tem artista aqui, não tem cantor aqui, pastor. Tem um servo, tem um homem de Deus, tem um nóia que foi batizado no Espírito Santo, 2 dias falando em línguas antes de recuperação, tendo visão. Um homem que cada vez quer mais ser cheio do Espírito Santo, um homem que cada vez mais quer ir no ID. Não importa, eu vim em Minas, mas se Deus quiser me levar para onde Ele quiser, eu irei, cara. E vou mesmo, vou por fé. Não é dramatismo.
Eu vim para Minas, faz 4, 5 estados, eu tenho que voltar para São Paulo. Quando chegar em São Paulo, eu não sei como é que faço para voltar para o Rio Grande do Sul. Por fé, mano. Aí os caras vê lá o celularzinho, ó, tu tá em Minas, vocês nem sabem, né? Tá tudo por fé, mano. E Deus vai prover, porque eu posso dizer uma coisa, faz 5 anos que eu sirvo ao Senhor. Nunca me faltou nada. Nunca. E Deus levanta a gente de tudo que é lado, dos Estados Unidos, fora do Brasil, para ofertar na minha vida, para ofertar no meu ministério, para ofertar na minha casa, para ajudar, nunca faltou nada. Clipe, os meninos que gravam aqui, né? Os caras vêm lançando um clipe atrás do outro, vocês falam, perguntam, você tem dinheiro? Tenho, cara. Tudo oração, tudo fé. Pouco Deus levanta um lá, que oferta o clipe, que oferta a música, e assim as coisas vão acontecendo. Não deixa o instrumental cair aí, que eu falei que eu vou até a meia-noite, varão. Acho que quem não ouviu lá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a gente faz as coisas no Senhor, a gente não tem percepção do que a gente faz, não é em vão, irmão. Zaqueu fez apenas algumas ações tão simples, tão pequenas, e daqui a pouco Jesus estava dentro da casa dele. Só que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, isso que eu acho doido demais, demais. Que Deus, Jesus, nunca foi religioso. Quando Jesus está sentado ali com Zaqueu, trocando ideia, Jesus não está nem pregando para Zaqueu, cara. O problema de nós, que nós olhamos um drogado, nós queremos já, não, mano, você tem que sair da droga, que não sei o quê. A mina que está, não, você tem que parar. Cara, Jesus não é assim, cara. A nossa vida tem que pregar mais do que as nossas palavras. Jesus está trocando ideia com Zaqueu está... Só que, cara, quando Jesus verdadeiramente está na nossa vida, Ele nos constrange. Não precisa ficar falando, não rouba, não mata, não mente, não fuma cigarro, não bebe mais, não trai, não assiste esse vídeo, não faz aquilo, cara, não precisa mais falar, porque a autoconsciência e a percepção do próprio Cristo dentro de nós nos constrange. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Pode ler no contexto. Em nenhum momento Jesus diz que Zaqueu é ladrão. Lê o texto. Não sou eu que estou falando, é o texto. Que diz em nenhum momento. Jesus olhou para Zaqueu e disse assim, Zaqueu, está desviando as verbas públicas. Ele não disse, cara, nada. Olha, no texto fala, ele não disse nada. Só que Zaqueu viu a grandeza do homem que estava dentro da casa dele. Da santidade, da reverência, do Filho do homem que se fez Deus e habitou entre nós, da grandiosidade do amor dele que constrange, que joga fora todo medo. Jesus não falou nada, mas o próprio Zaqueu se constrangeu e falou, Jesus, eu sou ladrão, me perdoa. É a fala de Zaqueu daí, dizendo, mas Jesus não falou nada. A religião fala, não usa bermuda, não vem de boné no culto, não usa vestido, ela assim, não pode tatuar, não pode comer essa carne, não pode comer aquela comida, não pode ler esse livro, ela não pode andar com aquele ali, porque é mais negãozinho, enquanto que é mais branquinho, enquanto que é mais gordinho, a religião é assim, mas essa camiseta aí está de desviado, né, esse vestido aí, irmã, essa bermuda, cara, a religião é assim, só aponta, pá, mas Cristo não, cara. Cristo nos constrange. Por isso que assim, eu quero dizer, ande em lugares onde tem palavra, onde tem presença de Deus, que a presença de Deus e a palavra de Deus vai te constranger. Não vai precisar ninguém ficar de oreado em você. O próprio Espírito Santo vai dizer assim, mano, você está errando. É para a direita, não é para a esquerda. É reto. A própria voz de Deus vai te guiar. O próprio desejo de te buscar vai te aproximar perante a presença de Deus. As estratégias que você cria na terra vão fazer Deus olhar para você e reconhecer atos de grandiosidade que você está realizando. Você está sendo um diferencial. E Jesus nos chamou para ser, onde você falou, pastor? Ser sal na terra, ser luz no mundo. A luz no mundo, cara. Cara, que palavra, hein, pastor? Na luz não tem muito significado, verdade. Mas a luz na escuridão, ela clareia. O sal na comida, ela traz um tempero. E como é bom comer. Ontem eu comi o ranguinho lá da Pamela lá, mano. Fala pra você, hein, doidão. Que rango, bem temperadinho. Era para comer um prato. Não teve um que comeu um prato. Foi 2 os crentes abençoados comeram. Irmão, uma parte de sobremesa. Que tá gostoso. E o sal tem essa função. Ele não é para ser leve, não é para pesar, ele é para ser o essencial.
E a vida cristã é para ser essencial. Lá na sua escola você tem que ser um cara da hora. Lá no seu trampo você tem que ser um cara da hora. Lá nos seus vizinhos você tem que ser um cara da hora. Na sua congregação você tem que ser um cara da hora. Na faculdade você tem que ser um cara da hora. No trânsito você tem que ser um cara da hora. O básico. Ah, estão buzinando, estão berrando, mas eu vou ficar feio. Não vou murmurar. Não vou falar um palavrão. Maneta. Amém, irmãos? Básico. E aí o próprio Zaqueu olha para Jesus e diz assim: Senhor Jesus, de verdade, se no caso eu pequei, eu sei que sou pecador, e eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Deixa Jesus entrar na sua vida que Ele vai mudar, e você mesmo vai mudar. É uma mudança automática. Nem há relatos históricos, eu não sei dizer também, porque eu não estudei a profundidade disso. Mas Zaqueu não foi mais rico, não. Eu tenho certeza que ele não foi mais rico, não. Porque se ele restituiu tudo que ele roubou, que roubava pra caramba. Aí Jesus olha e diz assim para ele: olha, cara, verdadeiramente você é um filho de Abraão, como nós somos um filho da fé. Nós somos filho da fé, cara. E Deus quer multiplicar a fé de muitas outras pessoas através da nossa vida. Por que tu está dizendo isso? Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, não pare. Na tua eu não canto, na tua eu não prego, na tua eu não louvo. Mas você sabe fazer um bolinho bem gostoso. Leva esse bolinho lá para o seu vizinho, dá para ele, vamos tomar um café junto. Vai de novo, na próxima fala de Jesus. Eu não prego, mas cara, seja um parceiro lá no seu trabalho. Perdoa, ame. Nós olhamos para as pessoas que fazem grandes feitos. Esse é o problema do cristianismo. O problema do Instagram, do Facebook, é que nós olhamos a grandeza dos outros. É ou não é? Ah, mas o cara está estourado nos milhões de visualização. Mas a igreja do pastor é um templo. Tem até ouro na entrada. Tem até um leão, um tigre, um urso, uma gaivota. Não sei que animal tem na porta. Essa igreja top. Com Cristo nunca foi assim, cara. Deus nunca falou que prosperidade era financeira. Nunca. Que nós sejamos como Dorcas, como Tabita. Como assim, Natu? Quem já ouviu falar no livro de Atos, no capítulo 9, que fala sobre essa mulher? Uma grande mulher de Deus, que praticava atos de justiça, de bondade, que ajudava o pobre, que ajudava o necessitado, que ajudava o órfão, que fazia diferença dentro da comunidade dela. E a palavra diz que quando ela morreu, a cidade sentiu falta dela. Eu te pergunto, cara, se você morrer hoje, quem que vai sentir falta de você, cara? O que você tem feito? Que diferencial nós temos trazido? Mas vai fazer falta? Não sei, cara. Amanhã é outro dia, o mundo não para, mas ela fez falta na sociedade dela. Porque a gente acha que é só grandeza, é só o palco grande, é só o microfone da hora. Não, cara. Que onde a gente for, tudo que Deus nos colocar a mão para fazer, nós façamos com excelência. Para que o nome dele seja glorificado, para que pessoas sejam amadas. A maior pregação do evangelismo é derramar amor na vida das pessoas. Aprenda a derramar amor, abrace, perdoe, ajude, aconselhe. Ah, mas deu mancada de novo. A Bíblia diz que é 70 vezes 7. Perdoa o infinito. Ajuda. Ah, mas vacilou, recaiu de novo. Não desiste. Eu falei ali para o Maca, ele olhou para mim: sério? Sério? Eu tive 18 internações em centro de recuperação. Na última eu fui batizado no Espírito Santo. Mas não desistiram de mim. A minha mãe nunca desistiu de mim. Quantas noites eu na biqueira, doido, trocando tiro, fumando crack, minha mãe de joelho orando no pé da cama: Deus, faz o meu filho ser um homem de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava numa biqueira, pastor, fumando crack a noite toda. Eu não brincava de fumar, eu fumava mesmo. Estava traficando, vendendo, 3 dias acordado, doidão, loucão. Do nada chegou uma moto dentro da biqueira. E chegou um cara, tirou o capacete. E eu pensei que ele queria droga. Na hora que ele tirou o capacete, ele falou assim: ó, para mim não importa se isso aqui é uma biqueira ou um ponto de tráfico. Porque eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. E assim te diz o Senhor. Que o teu lugar não é aí. É dentro da casa de Deus, falando da verdade dele. Onde é que eu estou hoje, irmão? 5 estados da minha cidade. Eu moro no interior, ninguém conhece minha cidade lá. E eu prego pra caramba.
Se deixar, eu prego de segunda a segunda. E eu quero, pastor, de segunda a segunda pregar. Eu estou orando muito para Deus manter meu ministério para que eu possa continuar. Porque eu quero pregar de segunda a segunda, eu quero de segunda a segunda falar do amor de Deus. Eu tenho prazer, eu tenho contentamento. Vocês acham que eu estou pregando para vocês aqui? Capaz, eu estou sendo pregado aqui na minha ministração. Eu estou mais feliz do que vocês. Eu estou mais aquebrantado dentro de mim aqui do que vocês. Porque eu tenho contentamento de estar na casa de Deus. Eu tenho contentamento de ser útil, cara. Pregando uma palavra, cantando um rap. Vocês não viram hoje que eu cantava lá, parecia que tinha 20 mil pessoas lá, cara? O coração não muda, nunca teve nos lugares das pessoas. Porque um dia, pastor, eu estava dentro do centro de recuperação e tinha um cara pregando. Ele era incoerente, pregava mal. Tem uns pregadores ruins, hein? Tem, né, pastor? Fala, tem, né? O cara pregava mal pra caramba, cara. Eu falei, nossa, mano. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais isso. Até quando, Senhor, ouvindo essas pregações? Aí Deus falou assim para mim no meu ouvido: você não prega, você não faz, eu coloco qualquer um fazendo no teu lugar. Nós não somos insubstituíveis. A partir daquele dia eu fiz um voto com o Senhor. Eu digo, Senhor, onde o Senhor me levar eu irei. E não importa, eu canto o hino da harpa. Vocês acham que eu não canto? O de cruz se elegiu, dela um dia fugiu, o emblema de vergonha e dor. Se tiver que cantar só capela, eu canto. Se tiver que cantar com um bandão, uma banda bonita, canto também. Se for para pregar para 2 pessoas, prego também. Às vezes eu estou lá no centro de São Paulo, cara, pregando, cantando para um nóia sentar na minha frente. E eu canto quase 50 minutos direto pro cara. Eu canto, cara. Mas também canto para 5, 10 mil pessoas nos palcos grandão. Canto também. Estou com os artistas grandão, mas também estou na quebradinha, com quem não é famoso. É isso que eu quero trazer, um conselho que eu trago para vocês hoje. Que isso sirva, sabe, que teu coração seja humilde, cara, para aceitar essas palavras que foi ministrada hoje aqui. Porque hoje verdadeiramente a salvação entrou em sua casa. Verdadeiramente você é um filho de Deus. Amém, irmãos? História linda de Zaqueu, né? É um ângulo diferente da história de Zaqueu. Mas me chamou muita atenção. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Diga, ouvir a voz de Deus. Buscar as coisas de Deus. Ter estratégia para as coisas de Deus. Nenhum esforço no Senhor é em vão. Não pare, cara. Continue pregando, continue cantando, né? Dorcas, olha aí, ela só costurava, cara. Dorcas não era uma pregadora, não era uma apóstola, não era uma formada nos centros teológicos da época dos Alcorão. Não, cara, ela só costurava, falava do amor de Cristo. Continua fazendo aquele pãozinho, mas faz com carinho, entrega com amor. Quando você cortar o cabelo de alguém, corta com carinho. Quando você abraçar uma criança que você está ensinando, ama ela, fala de Jesus. São os pequenos feitos. O problema é que a gente só quer grandiosidade, né? A gente quer cantar para milhões, para multidão, quer que toda a cidade ganhe, seja convertida para Jesus. Mas a gente não prega para o nosso vizinho, nós não prega para o nosso familiar, ou o nosso familiar olha para nós, nem vê Jesus na nossa vida. Tem mais essa ainda também, né? Essa é a parte mais triste, né? A gente fala de Jesus, mas as pessoas não veem Jesus em nós. Então vamos ser um diferencial, vamos aprender a ouvir a voz de Deus, vamos buscar, não vamos criar justificativas. Eu creio nisso. Porque eu creio, irmão, que o Filho do Homem vem buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele vem para os perdidos mesmo, vem para os doidão, vem para os drogados, vem para os nóia, vem para os ladrão, vem para as prostitutas, vem para o mentiroso, vem para você, Zé Polvinho, vem para você, o focatrua. É verdade, vem para todo mundo. Ele nos ama. Ele olhou, né, irmão? Você é doido de cocaína, Deus não foi lá e te resgatou, cara. Você noiado lá, fumando crack, roubando da mãe, Deus foi lá e te resgatou. Deus nos ama, cara. O amor dele é fenomenal, é infinito. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu vou finalizar a palavra aqui. Mas eu queria orar com vocês. Posso cantar mais uma música aqui, pastor? Vamos orar pela nossa nação também. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar por esse tempo. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pelos nossos vizinhos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus germine essa semente no seu coração. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor, por essa oportunidade. Deus, eu sou grato por conhecer esse povo lindo, cheiroso, abençoado. Mais um povo abençoado que vai habitar nos céus.
naquele dia, não haverá nem choro, nem planto, nem dor. Nós estaremos lá, te amando e te glorificando. Senhor Jesus, eu quero orar para que essa palavra ministrada aos corações nessa noite, ela gere frutos. Esses frutos, Pai, possam ser 30, 60 vezes mais. Deus abençoe essa cidade de Mateus Leme. Abençoe Azurita, Deus. Abençoe Betim, Contagem, Belo Horizonte, com o estado de Minas Gerais, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um carinho especial para esse povo, Senhor. Que homens e mulheres se levantem hoje nessa noite, Deus, para ser um diferencial lá da porta para fora, Senhor. Que não seja apenas um culto, uma vigília, um show, um evento de rap, um evangelismo, não, mas que seja todos os dias na tua casa, todos os dias na tua presença, todos os dias buscando e contemplando a tua face, Senhor. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, ajuda cada um na sua necessidade. Se a necessidade é falta de emprego, que o Senhor abra a porta de emprego. Se a necessidade é saúde, que o Senhor restaure, que o Senhor sare, que o Senhor cure, que o Senhor traga libertação. Se o problema é financeiro, que o Senhor abre portas aonde não há porta, Pai. Se o problema é ministerial, que o Senhor levante homens que hão de sustentar os braços dos seus ministros, Pai. Nós oramos por a nossa nação, pelo nosso presidente. Nós oramos te pedindo, Deus, a nação brasileira é de Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Nos levanta, Senhor, nesse tempo de hoje, para pregar e falar do teu evangelho. Nós queremos te adorar acima de tudo. Nós queremos te buscar em primeiro lugar. Nós queremos te ter como prioridade. Que o nosso altar vai ser a prioridade de te servir, de te buscar, de ouvir, de achar formas que nos agreguem, que nos tragam mais para perto da tua presença, Pai. Eu quero orar pelo Ministério Unidos na Fé também, Senhor. Que o Senhor abençoe esses jovens, que já não são mais tão jovens, mas têm o coração jovem, de ganhar vidas, de ganhar almas. Que o Senhor levante estratégia nos corações deles aqui em Minas Gerais, Pai. Que eles possam ser usados grandemente aonde eles forem. Que o Senhor cuide da casa dele, das famílias deles. Que o Senhor use eles com uma grande voz de trombeta. Que eles sejam profetas nessa nação. Que eles sejam um homem que apregoa a verdade. Que eles vivam alicerçados na tua palavra. Deus, eu também quero orar por cada jovem aqui dessa denominação, pela jovem de cada irmão e irmã que aqui está, Pai. Eu quero te pedir, Deus, abençoa a vida dos meus irmãos. E ser conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós te amamos, te adoramos. Te agradecemos por essa noite linda que o Senhor reservou para nós, Pai. Que noite abençoada, Jesus. Aleluias, obrigado por cada louvor, obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá um glória aí, igreja. Posso cantar mais uma música para vocês? Gente, obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado, pastor, pela indicação. Unidos na fé, hein? Aprendi. Eita, agora eu sabia que até o final do dia eu ia decorar o nome. Obrigado, gente, por esse tempo.